Há 100 anos, em 1920, um longa-metragem alemão chamado Gabinete do Dr. Caligari revolucionou o cinema mundial. A história fala sobre um hipnotizador, Caligari, e um sonâmbulo, Cesare, que faziam apresentações públicas. Cesare, ordenado por Caligari, previa o futuro das pessoas que assistiam ao espetáculo. Mas uma série de assassinatos estranhos na cidade começa a levantar suspeitas sobre eles. Com a temática girando em torno da loucura, um cenário totalmente irregular, sombras bem marcadas e uma estrutura narrativa complexa, o filme dirigido por Robert Wiene influencia a cultura pop até hoje. Mas o Gabinete do Dr. Caligari é fruto de um momento histórico traumático para a Alemanha que ficou arrasada com o final da Primeira Guerra Mundial. Desde o início do conflito, o cinema do país encontrava-se fechado para o mercado internacional, a partir de uma forte campanha anti-germânica impulsionada por Hollywood em 1916. Tal isolamento possibilitou o desenvolvimento de filmes alemães para suprir uma carência no mercado interno. Mas como conta o Fernando Mascarello em seu livro História do Cinema Mundial, as autoridades alemãs também viram uma outra necessidade nessa produção de filmes. Era preciso elevar a moral do povo e, portanto, produzir filmes de guerra com uma perspectiva alemã em resposta a essa ofensiva dos filmes estrangeiros. Isso resultou em um apoio oficial do governo alemão para o desenvolvimento do cinema, com a criação de produtoras destinadas a fazer propaganda do país a partir da produção desses filmes nacionais. A UFA, gente, é impossível falar esse nome, tá? Eu vou deixar aqui na tela o que essa sigla significa. A UFA foi uma grande companhia nesse sentido que passou a centralizar a maior parte da produção, distribuição e exibição de filmes na Alemanha. Ao anexar outras empresas do setor, se tornou o maior truste da Europa. Com a queda do Reich, a UFA incorpora o capital privado, que altera o foco. O que eles queriam mesmo agora eram filmes que tivessem valor comercial, de olho na exportação dessas produções. Um passo importante dado nesse sentido foi a união da UFA com a Decla, que era uma produtora do Erich Pommer. Não por acaso, o Gabinete do Dr. Caligari é fruto dessa união. O filme, que se tornou um marco do expressionismo alemão e também seu expoente máximo, fez com que os olhos do mundo se voltassem para a Alemanha com a abertura das fronteiras cinematográficas em 1920. Diferente das outras vanguardas, ou seja, de outras correntes cinematográficas que quebravam convenções e padrões, essa vanguarda expressionista não rivalizava com o chamado filme comercial. Ao contrário, seu foco, além de artístico, também tinha visão de mercado. O expressionismo no cinema é um reflexo do movimento que já vinha de outras artes, principalmente da pintura e do teatro. Criado como uma resposta ao impressionismo, essa vanguarda artística buscava o subjetivo e o emocional, com o intuito de trabalhar visões interiores do artista. No teatro, o movimento seguia os passos da dramaturgia do ego, encenando o psicológico dos personagens e utilizando o cenário para expressar seus sentimentos. Assim, o uso da iluminação, da maquiagem eram importantes e passaram a ser usados de maneira dramática. O cinema absorveu tudo isso. A ideia de que o mercado externo só poderia ser conquistado com produções de alto nível artístico proporcionou a absorção desse movimento para as telas. Caligari não foi o primeiro filme, óbvio, a flertar com o expressionismo, mas foi o primeiro grande filme a reunir todas as suas características e por isso ele é considerado um marco do movimento no cinema. Chocando as plateias, ele conseguiu algo inédito até então, que foi atrair os intelectuais alemães para o cinema. Todo mundo queria assistir essa obra com cenários irregulares, sombras deformadas, janelas triangulares, casas pontiagudas, personagens com expressões macabras e marcado por uma atmosfera sombria. A narrativa se aliava a essa inovação estética, porque uma não estava separada da outra. Tudo o que estava em quadro, e às vezes até o que não estava em quadro, estavam lá para contar a história. O filme, logo de cara, já mostra sua inovação narrativa em um dos primeiros flashbacks da história do cinema. Francis conta para um colega, em um aparente banco de praça, a história de uma mulher que passa por eles. Somos apresentados para um estilo de contar chamado de narrativa moldura, que é basicamente uma técnica em que a gente insere dentro de uma história inicial uma outra história. Esse tipo de narrativa se popularizou com As Mil e Uma Noites, com a Sherazade contando as suas histórias. O mesmo
acontece aqui em Caligari. O Francis vai contar uma história pra gente e a gente volta pro passado. Caligari consegue autorização para se apresentar com o César, um sonâmbulo que vê o destino das pessoas. Francis está com um amigo nessa apresentação e esse amigo pergunta pro César: quando eu vou morrer? Aí o sonâmbulo responde: essa noite. E de fato, ele morre nessa noite, assassinado. Após essa morte, várias outras ocorrem na cidadezinha, o que coloca a história em uma trama detetivesca entre o suspense e o horror. A narrativa é tão bem elaborada que é um flashback dentro de outro flashback. Quando Francis descobre que Caligari é, na realidade, um médico psiquiatra e que cesárea é um experimento. A atmosfera onírica ganha mais uma camada, quase que levando o espectador para um outro nível do pesadelo. Até esse momento, a história segue uma certa convenção. A gente tem um mundo comum, que é apresentado, há um mal-estar nesse mundo comum, que é a aparição do Caligari e os assassinatos, e ao revelar a verdadeira face do médico, colocando ele em uma camisa de força, esse mal parece ter cessado, voltando tudo à normalidade. Mas o que acontece aqui em Caligari é que esse mundo não volta ao normal. Sim, temos aí um dos primeiros, ou talvez o primeiro plot twist da história do cinema. Quando voltamos para o tempo narrativo, para o presente, exposto no começo da história, a gente descobre que o Francis é um paciente do hospício e, portanto, tudo que nos foi apresentado até agora se torna meio subjetivo. Ou seja, não bastasse o filme ser todo construído de forma não linear, ele ainda tem um final aberto. Dessa forma, como sugere Mark Cousins em História do Cinema, com uma narrativa pautada na loucura do protagonista, o expressionismo extremo das imagens suscitou uma das questões fundamentais do cinema. Que ponto de vista as imagens do filme representam? É do público? Dos diretores? Ou dos personagens? Ainda seguindo a linha de raciocínio desse autor, tudo bem, a gente pode dizer que todo o universo de Torcida é um reflexo das expressões mentais de Francis. Só que ele é visto de uma perspectiva de vida normal e as imagens permanecem expressionistas. Portanto, para ele, a sugestão é que são o próprio filme e a sociedade fragmentada que o produziu que estão realmente perturbados. Mesmo para quem nunca assistiu ao filme, os elementos de Caligari são bem familiares. Isso porque após a ida de vários cineastas alemães para Hollywood, após o surgimento do nazismo, muitos filmes acabaram herdando elementos expressionistas, desde os monstros da Universal até os filmes noir. Mas a inovação estética e dramática desses filmes podem ser encontradas até os dias de hoje e inspirou uma série de cineastas como o Tim Burton. Perceba como o Edward de Edward Mãos de Tesoura se parece com Cesare. Até mesmo a atuação de Johnny Depp nos remete ao sonâmbulo de Caligari. Outros grandes exemplos dessa influência também são as luzes em Cidadão Kane, os filmes de Alfred Hitchcock e os primeiros trabalhos de Buñuel. Em termos de narrativa, Caligari tem uma trama que foi praticamente toda adaptada por Martin Scorsese em Ilha do Medo. E recentemente o Coringa apresentou um twist muito similar ali aos de 1920. Depois de tudo isso, fica fácil dizer por que é importante a gente estudar os clássicos para entender o cinema contemporâneo. Toda nova geração de cineastas revisita seus antepassados no ofício para entendê-los, adaptá-los, reverenciá-los ou rejeitá-los, criando assim novos caminhos para a sétima arte.